Olá, irmãos, nós queremos compartilhar com você mais uma reflexão da palavra e também, na sequência, dar mais alguns informativos sobre tudo que está acontecendo, sobre o nosso momento atual e também os nossos direcionamentos como igreja. Eu quero te convidar a abrir o texto que está lá no Salmo 46. Quero ler com você algo que foi minha reflexão hoje a respeito de tudo que nós temos vivido e vivenciado. Quero ler com você esse salmo, vou ler ele totalmente na íntegra. Acompanhe comigo a leitura. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolação efetuou na terra. Ele põe termo à guerra e até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quando eu paro para meditar num texto como esse, algumas coisas me chamam muito a atenção. A primeira delas é com respeito da realidade que nós, cristãos, salvos em Cristo Jesus, nós gozamos e desfrutamos. Nós gozamos de uma realidade que é uma realidade inigualável. Nós desfrutamos do cuidado de Deus, da sua presença que está sempre conosco. Nós podemos desfrutar da sua companhia em todos os momentos, quer sejam eles adversos, quer sejam eles momentos bons ou não. Quando nós olhamos para o Salmo que é descrito naquilo que nós lemos agora, ele diz a respeito da nossa realidade, de que Deus é o nosso refúgio. Não só isso, ele diz também por diversas vezes que Deus está conosco. Verso 1 ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Verso 7 ele diz o seguinte: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E ele também termina no verso 11 dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quando nós olhamos para essa realidade de entender que Deus é o nosso refúgio, algo fica muito claro para nós. E a ideia, a figura aqui que o salmista usa é de alguém que, numa tempestade ou num momento de aflições tremendas, ele encontra no Senhor o seu abrigo, o seu refúgio, a sua proteção. Ele também diz a respeito da presença de Deus, de que Deus é o nosso socorro bem presente nos momentos de tribulações. E nós, meus irmãos, podemos descansar nesse cuidado, na presença de Deus, que está sempre presente conosco. Não só essa realidade, que é uma realidade que traz para nós conforto, tranquilidade, ele também fala de um resultado de toda essa realidade. Que resultado é esse? Ele diz para nós assim no verso 2: portanto, não temeremos. Ele diz ainda no verso 5 que por causa disso, porque Deus está no meio da cidade, e ele usa a figura de uma cidade que é contornada por exércitos e que agora precisa ser protegida das adversidades que estão do lado de fora. Eles podem olhar para dentro e perceber que no meio da cidade, como diz o salmista, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E o verso 5 ele diz assim: Deus está no meio dela. Eu sei que muitos dos irmãos hoje estão nas suas casas, sem muitas possibilidades de sair. Alguns enfrentam dificuldades, problemas por consequência disso. Mas apesar de todos esses detalhes, o fato de saber que Deus está conosco dentro dos nossos lares é um privilégio, é algo que tranquiliza o nosso coração. E como a sequência do verso 5 diz para nós, jamais essa cidade que tem Deus no centro dela será abalada.
A nós que estamos nas nossas casas, também enfrentando esse momento complicado, difícil, nós podemos também confiar no fato de que Deus, estando presente conosco dentro do nosso lar, nós jamais seremos abalados. Na sequência do texto, também o salmista reflete sobre o fato de que, mediante a tudo que nós estamos presenciando, nós também podemos contemplar as obras do Senhor e tudo aquilo que Ele tem feito na terra. Talvez esse momento gere no seu coração a tristeza, talvez gere no seu coração desânimo, preocupações, ansiedades, temores. Eu queria te dizer, meu irmão, que nessa oportunidade você também pode olhar e contemplar os feitos do Senhor, que são grandes, muitas vezes imperceptíveis para nós, mas são claros e evidentes, que mostram o controle e o cuidado soberano de Deus em todas as circunstâncias. E o verso 10 nos faz um convite, que diante de todos esses fatos, nós podemos nos aquietar diante do Senhor. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse salmo nos convida a refletirmos na realidade de quem Deus é e ao mesmo tempo refletir na realidade de nós como seus filhos, aquilo que nós desfrutamos como desdobramento e como resultado daquilo que Ele é e daquilo que Ele tem feito. Que isso aquiete o meu e o seu coração, que isso nos acalme diante das circunstâncias que nós como igreja estamos enfrentando, diante dessa epidemia, ou diríamos pandemia, diante de tudo aquilo que nós temos presenciado atualmente no mundo e também no nosso país. Eu quero nesse momento compartilhar com vocês também alguns motivos de oração que fazem parte aí dos desafios do dia a dia da nossa igreja. O primeiro deles é com respeito aos nossos missionários. Muitos estão em locais que ainda não chegaram vírus, e o pedido de oração é para que continue assim. Muitos deles também precisam de sabedoria para tomarem decisões nesse momento complicado. E também eles pedem pela boa administração das suas finanças, bem como a fidelidade dos seus mantenedores. Um outro motivo que diz respeito também aos nossos missionários é um pedido feito pelo nosso irmão Sergião, missionário da nossa igreja local. Ele compartilhou e pede orações por conta da cirurgia que ele fez na coluna. Foi bem sucedida. Essa cirurgia foi fruto de inflamações que ele tinha na sua coluna e ele pede agora pela sua recuperação. Um outro motivo também que gostaríamos de compartilhar com os irmãos é que alguns irmãos pedem orações pelos seus parentes. Muitos têm filhos que trabalham na saúde pública, bem como têm suas profissões com responsabilidades que podem gerar riscos, como por exemplo, nós temos irmãos que têm filhos que são pilotos, pastores, professores e tantos outros. Por outros que também têm enfrentado problemas de saúde e também por tantos outros que estão hoje em outros países em questões críticas nesse momento. Também pedimos pelos profissionais de saúde espalhados mundo afora. Eles têm enfrentado desgaste físico e também emocional, contam e requerem as nossas orações. E também pedimos por crianças que estão em situações críticas, crianças que ficarão em casa, muitas delas sozinhas, sem o amparo necessário nesse momento. Seus pais estão trabalhando, elas não têm com quem ficar, muitos ficarão em casa sozinhos e precisam das nossas orações. E por fim também peço oração pelo seu Haroldo e a sua família. Estive em contato com a família e eles compartilharam que a situação do seu Haroldo continua. O seu quadro ainda está na mesma situação, embora tenha tido a melhora do seu pulmão. Eles pedem as nossas orações, que nós continuemos a clamar a Deus por essa família tão preciosa, especialmente pelo seu Haroldo, que hoje está na UTI. Eu quero nesse momento te convidar para nós orarmos por esses irmãos e na sequência vou dar também alguns avisos, alguns informativos. Senhor, eu quero te pedir pela vida desses nossos irmãos, por tantos que nesse momento estão lidando com desafios, com situações complicadas. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor continue a sustentá-los, a dar a eles descanso debaixo do cuidado do Senhor, como nós lemos nesse salmo, que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente nos dias de tribulações. Ó Deus, continue a mostrar-nos o seu poder, a sua soberania e também o seu cuidado que é sempre presente.
Pedimos também, ó Deus, que o Senhor aquete os nossos corações diante do fato de quem o Senhor é, e que possamos, ó Deus, desfrutar do resultado de termos o Senhor como a nossa realidade presente. Ó Deus, pedimos pelas nossas famílias, por irmãos que têm filhos envolvidos no ambiente profissional, no ambiente de saúde e tantas outras atividades que geram risco. Sê com eles, ó Deus, capacite-os, dê a eles sabedoria. Te peço também pelos nossos missionários, que o Senhor esteja também, ó Deus, capacitando, guardando e protegendo a cada um deles. Pedimos também, ó Deus, por tantos profissionais de saúde que estão hoje diante de responsabilidades grandes, ao mesmo tempo que lidam com temor no seu coração por causa da situação que nós enfrentamos. Ó Deus, sê com eles, os capacite, dê sabedoria e graça nesse momento. E também, ó Deus, pedimos pela vida do seu Haroldo e família, que o Senhor possa estar ali naquele momento sustentando e confortando o seu coração e dando a ele os cuidados necessários, bem como toda a sua família. É o que nós te pedimos e colocamos diante do Senhor, pedindo no nome de Jesus. Amém. Irmãos, queremos também compartilhar que nós teremos 2 momentos durante a semana, que nós teremos uma reflexão pastoral que será veiculada pelas mídias sociais. Você vai receber tanto pelo nosso YouTube, como também pelo Facebook ou pelo WhatsApp. Nós teremos um momento na quarta-feira às 19h30 e também no domingo às 10h30 da manhã. Além de compartilhar um vídeo por meio do qual nós vamos compartilhar uma reflexão pastoral, nós queremos também durante a semana, diariamente, compartilhar com os irmãos um devocional do presente diário. Seria uma forma dos irmãos se sentirem pastoreados e também orientados e acompanhados pelo presbitério da Igreja Evangélica de Maracanã. Além desta mensagem, nós também queremos compartilhar um informativo com respeito a alguns direcionamentos do presbitério da Igreja Evangélica de Maracanã. Sobre os nossos cultos públicos, continuaremos com a suspensão temporária até a segunda ordem. Sobre os cuidados pastorais, queremos também compartilhar que, além das informações que serão compartilhadas pelas mídias sociais, os pastores Gilson, no caso eu, e também o Macário, nós estamos dando expediente normalmente na igreja para assistir os irmãos. Sobre finanças, alguns irmãos perguntaram sobre a forma de contribuírem nesse momento em que nós não estamos tendo culto público. Nossas reuniões e encontros coletivos estão temporariamente suspensos, mas os nossos compromissos financeiros, especialmente com pessoas como os nossos missionários, pastores, obreiros e colaboradores, eles continuam. Por essa razão, você pode dar os seus dízimos e ofertas através de depósito, tanto por TED ou por transferência bancária. Os dados da nossa igreja é Igreja Evangélica de Maracanã, nosso CNPJ 51 868 073 1000 contra 30. Para quem deseja utilizar o Banco Itaú, a agência é 030, conta 41 689, dígito 5. Para quem deseja utilizar o Banco Bradesco, a nossa agência é 0476, conta 13473, dígito 2. Se os irmãos tiverem alguma dúvida e necessitarem compartilhar alguma coisa conosco, os irmãos podem entrar em contato por meio do telefone da igreja, que é DDD 11 4415 2079. Nós poderemos atender os irmãos e compartilhar aquilo que os irmãos precisarem. No mais, irmãos, que Deus vos abençoe, que Deus vos dê uma ótima semana, que você conte com a presença, o refúgio e o consolo do nosso Senhor. Deus te abençoe.